Bom, galera, vamos para mais uma bateria de super dicas nos princípios constitucionais tributários. Vocês já perceberam que eu quero municiar vocês, né, de informações precisas nesse tema. Depois você pega, eu tenho indicado, pega lá o Gabaritando, essa obrinha bacana que a gente fez para vocês, que estudam para concurso, para o exame da ordem. Eu peguei os 15 temas que mais caem em direito tributário e resumi com dicas numa linguagem objetiva, acessível, sem perder a verticalização e a profundidade do conteúdo. E você relê a parte de princípios aqui no nosso livrinho. Tá legal? Pega também no meu site, superprofessordaoab.com.br, tem várias dicas impressas. Eu quero agora falar com você de dois princípios super importantes. O princípio do não confisco e o princípio da não limitação ao tráfego de pessoas ou bens. Eu quero falar contigo de dois princípios que estão no artigo 150 da Constituição, 150, inciso 4, o princípio da proibição de confisco, não confisco, e 150, inciso 5, o princípio da não limitação ao tráfego, não limitação ao trânsito, ou princípio da liberdade de trânsito. Começo pelo não confisco. Galera, o tributo é, por natureza, um instituto que invade a riqueza de um particular, de um cidadão, de um administrado. Quando eu falo do poder de tributar, o poder de tributar não pede abraço, afeto e sorriso. Ele entra para invadir e extorquir riqueza. É um ato que, por natureza, tem vocação desapropriadora. Todavia, há que se ter um limite para que você extirpe a riqueza do administrado em prol do custeio da administração. O Estado pode tributar? Pode. Se ele não tributar, ele não pega a riqueza com a qual ele custeia as despesas dele. Mas ele não pode, por simplesmente ter necessidade de tributar, de buscar riqueza no grupo social para custear suas despesas, aniquilar com a riqueza do administrado. O poder de tributar não é um poder de eliminar as riquezas que você trabalha para honestamente conquistar. Você tem a liberdade de propriedade, a liberdade de gozo e fruição de sua renda, a liberdade de usufruir da tua empresa, do teu carro, do teu imóvel, da herança que você recebe, do ganho que você alcança na operação financeira, na importação, etc. Então o poder de tributar ele tem que encontrar uma dosimetria para que ele se exerça numa intensidade razoável e não tenha como efeito concreto a eliminação da possibilidade de manutenção da riqueza pelo administrado. O princípio constitucional que traz essa limitação abstrata, que tem que ser modulada caso a caso, razoabilidade no caso concreto. O princípio constitucional que impõe essa limitação ao Estado, a limitação que exige que quando ele tribute dentro de um limite razoável para não gerar como efeito concreto do ato de tributação a inviabilidade de manutenção da riqueza, é o princípio do não confisco. É proibido fazer do tributo um instrumento de confisco. O tributo não pode ter efeito confiscatório. Então, o efeito confiscatório se avalia, gente, no caso concreto, é caso a caso. Agora, é proibido que o tributo incida com tamanha intensidade, de um modo que qualquer pessoa, numa situação como aquela, não consiga manter a riqueza. Exemplo, imagina se alguém cobrasse 10% de IPTU. Tu tem um imóvel de 300 mil reais, não é nenhum milionário. Um imóvelzinho, ralou para comprar, está num financiamento, 10% de IPTU são 30 mil reais por ano, amigo. Tu já pensou ter que pagar 30 mil de IPTU todo ano? O que é que ia acontecer? Tu não ia conseguir pagar. 3, 4 anos devendo, execução fiscal, eu penhoro o teu imóvel. Imagina 10% de IPVA. Você não ia conseguir pagar, eu ia terminar penhorando o teu carro. Imagina o ISS com 10% em cima de pequenos empresários que na realidade do nosso país tem lucros quando conseguem de 3, 4, 5%. A maioria dos empresários não estão aí nadando em mar de dinheiro não, gente. A maioria quebra por não conseguir ter lucro. Às vezes fica no 0 a 0, está feliz. Quando tem lucro, a imensa maioria dessa pequena gama de empresários que tem lucros bate 2, 3, 4, 5% e está feliz. Imagina se o ISS fosse 10% do que o cara recebe no serviço prestado. Ia fechar todas as pequenas empresas, ia confiscar o direito de continuar empreendendo na livre iniciativa. Então é proibido estabelecer tributo com efeito de confisco. A grande pegadinha sobre não confisco, a primeira delas é: quem é o elemento responsável por provocar o confisco? De onde vem o vício que faz a tributação ser confiscatória? Vem da alíquota. A alíquota excessiva e moderada é que provoca confisco. Então, cuidado, porque o legislador, quando ele fixa a alíquota, 2%, 5%, 10%, é uma alíquota, eu digo sempre em sala de aula, a alíquota é a boca do leão.
Se a alíquota for muito excessiva, ela morde demais, abocanha demais sua riqueza e você não consegue sobreviver. Você não consegue pagar a carga tributária e manter a riqueza depois disso. É a alíquota o elemento responsável por provocar o efeito confiscatório. O princípio do não confisco dá um recado ao legislador. Fixa com calma essas alíquotas, hein? De modo razoável no caso concreto. Segunda pergunta que se faz. O princípio do não confisco se aplica nas multas ou só nos tributos? Já que, segundo a redação da Constituição, seria na literalidade só para os tributos. É vedado estabelecer tributo com efeito de confisco. A toda guisa, também se aplica nas multas. Não está escrito, vírgula, se podendo confiscar desde que seja com multas. É claro que não se pode confiscar. Se você confisca, principalmente o empresário, você gera desemprego, você gera quebra da empresa, abalo nas relações de consumo, você gera perda de arrecadação tributária. Vai tributar quem se o cara está quebrando? Quem é que vai pagar imposto de renda amanhã? Então, não pode ter nem tributo, nem multa com efeito de confisco. Agora, eu chamo sua atenção para um cuidado. Na literalidade da Constituição, o que é que está escrito? É vedado estabelecer tributo com efeito de confisco. Não está expressamente previsto na Constituição que é vedado multa com efeito de confisco. Entretanto, o próprio direito privado, gente, já veda a cláusula penal usurária, já autoriza a redução da cláusula penal para que não haja usura na aplicação da pena. O Supremo já teve a oportunidade em algumas ADIs sobre não confisco, né? ADIM 2010, ADIM 551, ADIM 2551, de analisar que quando a multa é muito excessiva, ela, além de gerar um efeito confiscatório que é contrário às bases do ordenamento, ela fere o princípio da proporcionalidade. Se você consegue resolver batendo, para que matar? Se uma multa de 30% já resolve no caso concreto, que o cara nunca mais vai ter coragem de praticar aquela infração, para que uma multa de 6.000%? É um absurdo, é um devaneio. Quebra a empresa, ferra o mercado. Então, não se pode atribuir multas desproporcionais que tenham efeito de confisco. Por fim, é possível valorar o efeito confiscatório diante de tributos somados? Ou seja, eu dizer, o IPVA sozinho não é confiscatório. O IPTU também não, mas eu pago IPTU e IPVA. Na soma eu não consigo pagar os dois. Seria possível apreciar o efeito confisco na carga tributária global? O ideal é que fosse, né, gente? Mas como regra, tem precedentes. Como regra, o Supremo diz que não. Que você avalia o efeito confiscatório caso a caso. Cada tributo vai ser analisado se, no caso concreto, para aquele grupo de pessoas, para aquele tipo de riqueza, se aquele tributo é ou não confiscatório. E eu analiso caso a caso. Todavia, há um precedente em que o Supremo aplicou a inconstitucionalidade de uma lei por entender que esta lei chegava no efeito confiscatório porque o tributo dela somado com outro confiscava. Foi um caso de uma previsão de progressividade de alíquotas na contribuição previdenciária de alguns servidores. A alíquota progredia, contribuição previdenciária sobre a renda dos servidores, a alíquota progredia até 15%. Quando você somava a contribuição previdenciária com a alíquota progressiva, 15%, mais o imposto de renda pessoa física, era quase metade do salário do cara sendo tomado de imposto de renda e contribuição previdenciária. Então o Supremo, num julgamento excepcional, declarou que era inconstitucional a alíquota progressiva da contribuição previdenciária. E o fundamento da inconstitucionalidade violou o princípio da proibição de confisco. Agora, a alíquota de 15% sozinha, disseram os ministros, não seria confiscatória. O confisco surgiu quando ela foi somada com o imposto de renda. Era um caso que favorecia esse entendimento, porque eram dois tributos da União incidindo sobre a mesma base de cálculo. Então foi possível dizer, na soma, dá efeito confiscatório. Agora, como é que você ia dizer se é confiscatório, IPTU do município e IPVA do Estado? Qual dos dois é que é inconstitucional? Qual dos dois você invalidaria a lei? É um problema sem resposta. Então, a priori, o efeito confisco se avalia caso a caso, tributo a tributo. Mas na prova, sem medo, é possível, porque tem precedente, que o efeito confiscatório se apure na soma de tributos, numa carga tributária globalmente considerada. Galera, no próximo rol de dicas, eu falo com você sobre o princípio da não limitação ao trânsito de pessoas ou bens para discutir a questão do pedágio contigo. Me acompanha nas próximas dicas. A gente está junto até a aprovação, na primeira e na segunda fase. Meus irmãos, eu amo vocês. Beijo do Superman no seu coração.